Boa tarde a todos. Eu sou professora Isis e eu fui convidada hoje para falar um pouco sobre o fígado nas condições de pandemia que nós estamos vivendo e o uso de alguns medicamentos que são chamados kit COVID-19 e os efeitos que esses medicamentos podem trazer para o fígado. Em primeiro lugar, a gente precisa lembrar que o vírus ele tem a capacidade de infectar várias áreas do corpo do indivíduo e o fígado também passa a ser um alvo. E no momento que o vírus infecta o fígado, o vírus começa a destruir as células hepáticas, e isso gera um quadro de esteatose, que é gordura na célula, e evolui para uma hepatite. Associado a isso, o uso do medicamento faz com que o fígado se sobrecarregue em metabolizar esse uso irracional, excessivo desse medicamento e faz com que haja, dentro desse metabolismo, a geração de radicais livres. Como a célula ela não tem capacidade de retirar esses radicais livres, isso faz com que a demanda de ATP diminua, a célula começa a acumular gordura, isso gera, junto com a infecção viral, uma esteatose hepática e, consequentemente, essas células abarrotadas de gordura, elas rompem e no momento que ela rompe, gera um quadro inflamatório que nós chamamos de hepatite. Essa hepatite, por conta desse processo inflamatório, essas células estão sendo lesionadas pelo fenômeno da necrose. E isso faz com que essa necrose vá se espalhando ao longo do parênquima hepático, do tecido hepático, e essa necrose aumenta esse processo inflamatório. Então, essa resposta ela vai se expandindo, vai afetando o fígado, e isso compromete a sua funcionalidade. Por isso que as estatísticas estão dizendo hoje que muitas das pessoas que estavam fazendo uso indevido do chamado kit coronavírus, como a ivermectina, a cloroquina, esses medicamentos passaram a se tornar tóxicos e nós chamamos isso de hepatite medicamentosa. E por fim, a estatística está mostrando que esses medicamentos, causando essa hepatite medicamentosa, está levando alguns indivíduos à chamada falência hepática. O que é falência hepática? Dentro de um quadro de necrose, uma evolução para uma inflamação, um dano tecidual extenso, esse tecido tenta cicatrizar, forma uma fibrose. No final, essas células, elas perdem a sua funcionalidade. Então, o órgão entra em falência por inabilidade de funcionar para aquilo que ele foi gerado para fazer. Então, no final, muitas pessoas hoje estão na fila de transplante por conta do uso irracional do medicamento. E vamos pensar também no uso não só do medicamento, mas as redes sociais também falam muito de chás. Chás também têm os seus princípios ativos, que funcionam como elementos terapêuticos, que são bioativos terapêuticos, só que ele em excesso também causa a mesma demanda nociva que um medicamento. Então aqui fica a dica: seja prudente. Pense que o farmacêutico, ele é um profissional importante na orientação do uso racional do medicamento. E quando você for a uma farmácia, pergunte ao farmacêutico por que eu devo usar aquele medicamento, se está adequado àquela forma que me indicaram está correto, porque é um profissional que é formado, que é tratado, ele é forjado para te orientar quanto ao uso racional do medicamento. Então tenha cuidado, porque nesse tempo de pandemia, muitas coisas rolam na rede social e você precisa estar atento, porque o seu fígado é precioso e uma vez na fila de transplante, você tem que ficar aguardando. A fila de transplante também pode gerar a morte de um indivíduo por conta de não encontrar um fígado que seja compatível histologicamente com o receptor e ele pode vir a óbito por conta disso. Então fica aí a dica, a importância do farmacêutico e também do uso racional de medicamento para que o seu fígado não sofra uma demanda perigosa e ele entre em falência. Muito obrigada pela atenção e até a próxima.